Finalmente, depois de muito tempo, Dragon faz o seu movimento. Ele começa seu ataque a Mary Joyce e uma grande guerra se aproxima, e com ela grandes consequências. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. No capítulo 1149, Imu-sama possui o corpo de Gunko e aparece em Elbaf, dando a ordem para os Cavaleiros Sagrados voltarem para Mary Joyce. E isso foi um choque imenso, porque Imu nunca tinha feito isso antes na história. Então, se ele decidiu descer de Mary Joyce para vir chamar reforços, é porque algo realmente grande está acontecendo. E de acordo com o próprio Imu, é porque Mary Joyce está com problemas. A Terra Santa dos Nobres Mundiais está em chamas, muito possivelmente por causa de algum ataque inimigo. E tudo indica que esse ataque está sendo feito por Dragon e os Revolucionários. E existem dois motivos principais que comprovam que na verdade é Dragon fazendo seu movimento e atacando o governo mundial e os nobres, colocando fogo na Terra Santa. O primeiro deles é o seu papel na história. Basicamente, o objetivo de Dragon é acabar com os nobres mundiais e o governo mundial. Ele fundou o exército revolucionário com esse intuito desde o início. Ele foi um rebelde para colocar um fim de uma vez por todas no governo desumano que Imu-sama e os Gorosei criaram. Então, quando ouvimos falar que Mary Joyce está sendo atacada e está em chamas, não tem ninguém mais que venha à mente a não ser Monkey D. Dragon, o criminoso mais procurado do mundo, que inclusive só é o mais procurado porque ele é o único que desafia o governo mundial diretamente e tem como objetivo acabar com eles. Porém, o mais importante é o segundo motivo. Dragon nos disse que faria exatamente isso. No capítulo 1083, enquanto conversa com Ivankov e Sabo sobre os planos dos revolucionários, Dragon de forma decisiva fala para eles que o exército revolucionário só começará sua verdadeira batalha quando os Cavaleiros Sagrados forem mobilizados. E é exatamente isso que está acontecendo em Elbaf agora. Dragon só está atacando Mary Joyce porque Shamrock, Gunko, Somers e Kiringan se moveram e estão em Elbaf fazendo muitos esforços para conseguir o exército de gigantes. Ou seja, os Cavaleiros Sagrados foram mobilizados, sendo a condição que Dragon deu para eles agirem. E agora, coincidentemente, enquanto alguns dos Cavaleiros Sagrados estão fora e longe, Mary Joyce está pegando fogo e sendo atacada. Isso com certeza não foi coincidência. Tanto que no capítulo 1140, quando Gunko e Shamrock invocaram Somers e Kiringan de Mary Joyce, Kiringan deu a notícia para Shamrock que ele havia recebido ordens superiores para voltar, que agora sabemos serem ordens diretas do Imu, porque a situação na Terra Santa está muito grave. Ou seja, Imu teve que chamar Shamrock de volta primeiro para defendê-los, mas ainda assim isso não foi o suficiente, e pouco depois ele próprio teve que ir até Elbaf para ordenar que os Cavaleiros Sagrados restantes se apressassem, terminassem o seu trabalho rápido em Elbaf para voltar a Mary Joyce, já que ela está pegando fogo. Isso nos mostra que realmente Dragon, Sabo e os Revolucionários são uma grande ameaça, a ponto de deixar Imu estressado e desesperado desse jeito. Mas a verdade é que o ataque de Dragon, Sabo e os Revolucionários com o governo mundial já vem acontecendo desde o Reverie. Um pouco antes do Reverie começar, os Revolucionários começaram seu plano de declarar guerra aos nobres mundiais, com Sabo, Karasu, Lindbergh e Morley se infiltrando em Mary Joyce, depois de ver seu companheiro Kuma sendo um escravo dos nobres mundiais, eles planejaram resgatá-lo. No quarto dia do Reverie, então, Sabo e seu grupo lutaram contra Fujitora e Ryokugyu para resgatar o Kuma. Durante o ataque, os comandantes se separaram, travando suas próprias lutas. Karasu lutou contra Fujitora, enquanto Morley lutou contra Ryokugyu, ambos em batalhas 1 contra 1. Lindbergh supervisionou a libertação dos escravos em Mary Joyce, quebrando suas correntes.
Já Sabo, entretanto, se retirou do ataque, indo para o castelo Pangeia para encontrar as chaves com as quais eles poderiam libertar o Kuma, e lá dentro ele acabou vendo algo que não deveria. Ele viu aquele que senta no trono vazio, Imu-sama. Imu tentou atacá-lo e até conseguiu feri-lo gravemente, mas Sabo ainda assim sobreviveu. A missão então foi revelada como um sucesso, com Sabo e os outros escapando de Mary Joyce junto com o Kuma. Eles também conseguiram atingir seus 3 objetivos principais nesse ataque, que eram, primeiro, destruir o símbolo dos dragões celestiais e declarar guerra a eles, o segundo, libertar Kuma e todos os escravos presentes, escapando com todos eles, e terceiro e mais importante, destruir o estoque de alimentos dos dragões celestiais para deixá-los sem comida na Terra Santa e fazer os nobres mundiais passarem fome por falta de alimentos. Com esse simples ataque, eles causaram um dano absurdo aos dragões celestiais. Os escravos libertos foram o menor de seus problemas. Ficar sem alimento era a real dificuldade, mas com os estoques destruídos e a passagem para transportar mais comida para a Terra Santa sendo bloqueada e também destruída, os nobres mundiais não tinham o que fazer. Uma hora, o pouco que sobrou iria acabar, e sem ter como transportar mais, eles iriam passar fome pela primeira vez na vida. Pela primeira vez, eles iriam sentir como é quando uma pessoa não tem recursos básicos de sobrevivência. Eles iriam sentir uma parte de como os escravos que eles tinham se sentiam. Porém, cortar as cadeias de suprimentos de Mary Joyce não é tudo o que Dragon está fazendo. Ele também está ajudando revolucionários ao redor do mundo todo, fazendo cada vez novos reinos se rebelarem contra o governo, criando realmente um grupo imenso. Tanto é que Sabo foi considerado o imperador das chamas por todos esses reinos que decidiram se juntar às forças dos revolucionários. E então, agora que os Cavaleiros Sagrados saíram e estão em Elbaf, é a hora perfeita para Dragon fazer o seu ataque decisivo, e é exatamente o que ele está fazendo. E esse movimento de Dragon e a batalha que está prestes a seguir vai ser completamente insana. E uma das principais figuras desse confronto, sem sombra de dúvidas, será Akainu, que já demonstrou ter um passado com o Dragon. Dragon, como filho de Monkey D. Garp, foi treinado desde pequeno pelo seu pai para ser um marinheiro. Assim como Garp se esforçava com Luffy para ele se juntar à marinha, ele também fez com seu filho Dragon. E Dragon realmente se tornou um marinheiro, ficando um tempo por lá. Porém, Dragon começou a perceber que a marinha não era a verdadeira justiça do mundo, que ela era apenas a força militar que o governo mundial usava para impor as suas ordens e as suas leis de controle. A justiça que Dragon tinha não se encaixava com a da própria organização, especialmente no que diz respeito à justiça absoluta. E é muito provável que nesse tempo, Dragon tenha conhecido Akainu e os dois tenham se tornado melhores amigos. A primeira evidência disso é que os dois possuem exatamente a mesma idade, tendo 55 anos. Além disso, Akainu parece ter um rancor enorme do Dragon. Em Marineford, Dragon não chamava o Luffy por seu nome, ao invés disso, sempre gritava com ele, o chamando apenas de filho do Dragon. E ele parecia ter uma raiva muito maior pelo Luffy do que pelos outros, algo pessoal que ele passou com o Dragon e que fez ele odiar o Luffy por ser o seu filho. Tanto é que no final da batalha, Akainu estava de frente para o Ace, e apesar da missão da marinha ser executar o Ace, Akainu escolheu deixar ele de lado e ir para cima do Luffy, algo totalmente contra suas ordens. E para sua sorte, quando ele estava prestes a atacar Luffy, o chamando de filho do Dragon, Ace entrou na frente e Akainu acabou cumprindo seu objetivo. Mas o que Akainu realmente queria era matar o Luffy. Mais tarde, Akainu entra em uma discussão com Kizaru por ele ter deixado Luffy fugir, dizendo que ele não se esforçou. Kizaru, então furioso, grita com Akainu, perguntando se por acaso ele já havia matado seu melhor amigo. Porque foi exatamente isso que Kizaru teve que fazer ao tirar a vida do Vegapunk.
e Akainu então, ao ouvir isso, apenas pede desculpas. Essas palavras do Kizaru, insinuando sobre Akainu não conseguir matar seu melhor amigo, o pegou completamente. Então, muito provavelmente, isso é real, e Akainu não foi capaz de atacar o seu melhor amigo, que com certeza era o Dragon. Akainu não conseguiu o parar quando o Dragon decidiu se tornar um rebelde e um criminoso, e é por isso que ele guarda tanto rancor do Dragon até hoje. Até mesmo o poder do Dragon nos dá uma pista de que ele foi um companheiro de Akainu, pela estranha conexão entre Dragon e o vento, já que sempre que ele aparece, ou está chovendo ou ventando forte, é muito provável que Dragon tenha comido a Logia do vento, o que o conecta diretamente com os novatos mais poderosos da marinha, que acabaram até mesmo se tornando almirantes depois, como Akainu, Aokiji e Kizaru. No incidente de Ohara, vimos que antes mesmo de serem almirantes, Aokiji e Akainu já possuíam suas frutas Logias, o que mostra que provavelmente essas frutas foram dadas a eles pelo próprio governo, que decidiram dar aos novatos mais poderosos uma fruta. Assim como aconteceu com Kaku e Califa, que receberam frutas do governo. E é claro que, sem sombra de dúvidas, Dragon estava entre os mais promissores. Assim então, ele junto com Akainu, Aokiji e Kizaru ganharam suas Logias para continuarem como marinheiros. Mas Dragon decidiu sair depois, muito provavelmente tendo um confronto com Akainu que não aceitava sua visão de justiça, acreditando que o governo realmente era aquele que devia decidir a justiça do mundo. E por tudo isso é que com certeza Akainu também irá para Mary Joyce para tentar parar o ataque de Dragon e dos revolucionários, e finalmente teremos a batalha entre o líder dos revolucionários contra o atual almirante de frota. Tudo indica que o movimento que Dragon está planejando desde o início da história está acontecendo agora, e em poucos capítulos já veremos a verdadeira força de Dragon, que vem sendo um mistério há muito tempo. Seu ataque a Mary Joyce é o movimento final que definirá o futuro dos revolucionários, podendo até mesmo repetir o que aconteceu em Marineford, com Sabo sendo sequestrado e Luffy indo para a Terra Santa para salvar seu irmão, lutando ao lado de seu pai e então derrotar Imu de uma vez por todas. Esse é só o estopim de uma enorme guerra que está prestes a começar, e todo mundo de One Piece verá os resultados desta batalha, porque um lado terá que vencer, seja o governo mundial erradicando o exército revolucionário completamente, ou o próprio exército revolucionário junto com seus aliados e também Luffy, pondo fim na tirania do governo mundial. E bom, tudo indica que realmente vai começar uma grande guerra entre os revolucionários contra o governo mundial, e se Sabo for sequestrado, isso criaria um paralelo com Marineford, com Luffy indo até a Terra Santa e lutando ao lado de seu pai para conseguir salvar Sabo, e talvez até mesmo colocar um fim no governo mundial. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca perde nenhum vídeo novo que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!